Em virtude do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia dos coronavírus, as reuniões serão restritas aos vereadores e servidores auxiliares nos trabalhos do plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhamento por acesso remoto via internet, através do site da Câmara Municipal, sãosimão.gov.leg.br. Havendo um número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos desta sessão extraordinária. Com a senhora secretária para a leitura das matérias constantes para a ordem do dia. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais que a Câmara disponibiliza. Iniciaremos, então, a sessão extraordinária, lembrando que a sessão extraordinária dispensa todos os intertícios regimentais, que é a leitura da ata, o momento com Deus e o expediente. Passando, então, para a ordem do dia, onde iremos apreciar as contas de gestão de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Francisco de Assis Peixoto. Iniciaremos pela leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento, de número referente ao balancete do ano de 2006. Relatório. O parecer versa sobre a matéria de competência dessa comissão, nos termos do artigo 29, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal. O órgão competente para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, sejam elas anuais ou de gestão, mesmo quando agir como ordenador de despesas, é o Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do recurso extraordinário número 848-826, RG tema 835, com repercussão geral reconhecida, fixou essa tese. Para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2006, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Trata-se da análise das contas de gestão do município de São Simão, referente ao exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Peixoto. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás manifestou à Câmara Municipal parecer prévio pela rejeição, por meio do acórdão número 02774 do ano de 2010, nos autos do processo de número 08369 do ano de 2009, relativas às contas de gestão do Poder Executivo, referente ao exercício de 2006. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 27 da Lei Orgânica do nosso município. A irregularidade apontada no parecer prévio do TCM Goiás é: da irregularidade, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou as contas de gestão ilegais, haja vista que os contratos atuados sobre o número 19.193 de 2007 e 19.195 de 2007, indicados no item 18 do acórdão 00745 de 2009, foram considerados ilegais. Ouviremos agora a manifestação da comissão. De acordo com o inciso 1º do artigo 11 da Lei Estadual número 15.958 de 2007, o julgamento das contas de gestão de cada exercício dar-se-á no balancete do mês de dezembro, considerando, além dos documentos apresentados no balancete físicos, as informações prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio dos balancetes mensais informatizados,
via Sistema de Controle de Contas Municipais, SICOM, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Devidamente notificado para apresentar sua defesa em relação à irregularidade imputada, no parecer prévio acórdão, o gestor quedou-se inerte, apresentando defesa apenas em relação às contas de gestão referente aos anos de 2009 a 2010. No entanto, por amor ao debate, passaremos a abordar as teses aventadas. Das questões processuais, quanto à alegação de descumprimento do prazo de 60 dias para disponibilização das contas à população para exame e apreciação. Alega o ex-gestor que, em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, as atividades da Câmara Municipal de São Simão estavam suspensas desde 16/3/2020, o que pode ter impedido o cumprimento do prazo de 60 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição Estadual. No entanto, essa alegação não procede. Nos termos do artigo 3º do edital publicado no dia 24 de março de 2020, de disponibilização das contas à população, restou estabelecido que, em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, as contas poderiam ser consultadas no horário de 7 às 11 horas na Câmara Municipal, ou poderia entrar em contato com a secretária de plantão. Se não, vejamos no decote abaixo. Artigo 3º da vigência do Decreto 5º Covid-19 e Resolução 5020, os balanços e balanceios poderão ser consultados no horário entre as 7 horas às 11 horas na Câmara Municipal, ou podendo procurar a secretária de plantão das 13 às 17 horas pelo telefone 64 99966 6932. Artigo 4º, continuam em vigor os itens que constam no edital e não foram alterados por errata. Registre-se, publique-se e cumpra. São Simão, Goiás, 24 de março do ano de 2020. Lázaro Lacerda de Oliveira, junto, presidente, assina. Ana Maria Lemes, relatora. Adriano Pimenta, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Portanto, resta evidente que as contas ficaram à disposição de qualquer cidadão que estivesse interesse em consultar na sede do Poder Legislativo, não havendo que se falar em nulidade. Ad argumento, vale relembrar que o direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa no aforismo, isto é, não se decreta a nulidade de qualquer ato processual sem a comprovação do juízo. A invalidação dos atos requerida pelo ex-gestor, portanto, pressupõe prejuízo e o princípio supramencionado é a vaga mestra do sistema de controle das nulidades processuais. No caso, o ex-gestor não comprovou prejuízos, até mesmo porque as contas ficaram disponíveis à população pelo prazo de 60 dias. Além disso, o ex-gestor foi notificado para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo de 20 dias. Em situação análoga, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça e, feito essas considerações, considerando aí o teor do relatório de controle de saldo orçamentário analítico apurado pelo TCM por meio do sistema SICOM TCM Goiás, as despesas realizadas pelo gestor do órgão executivo. Eu pulei a leitura da fundamentação dos advogados, que são atos que eles citam, que eu acho desnecessário a leitura. Eles citam aí, ó, ação ordinária de cobrança, seguro de vida em grupo, são aí essas fundamentações que não são aí que eles citam. Agora, caso queiram, ler inteiro o teor? Certo, então. Então, no mesmo sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ação ordinária de cobrança, seguro de vida em grupo, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dever de boa-fé, nulidade de perícia contábil, intimação equivocada da data da realização dos trabalhos, ciência inequívoca das partes sobre a elaboração da prova e
inexistência de prejuízo à parte, implementação do risco contratado, invalidez permanente, pagamento de acordo com a extensão da lesão, previsão contratual, desprovimento dos apelos. Primeiro, os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo eventual e interpretação de cláusula contratual deverá ser feita de forma mais favorável ao consumidor. Segundo, o direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa no aforismo da nullité grifos. Isso não se decreta a nulidade qualquer do ato processual sem a comprovação do prejuízo no ato inexistente, prejuízo comprovado, porque malgrada publicada data divergente da qual seria realizada a perícias. As partes foram devidamente intimadas da realização dos trabalhos, tendo a seguradora apresentado quesitos na peça contestatória, as quais foram devidamente respondidos pelo expert no laudo pericial. Apelos desprovidos, Tribunal de Justiça de Goiás, apelação de número 0161671, 03-2014-809013. Relator Guilherme Gutenberg, Isaac Pinto, 5ª Câmara Civil, julgamento em 28/6/2019. Da fundamentação quanto à análise das contas. Em verificação, as peças que compõem o processo de contas, constatamos a certidão emitida pelo controle interno, destacando os aspectos relevantes dos atos de gestão, conforme o artigo 12, lá da Resolução Interna de 12 de 2014, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TSM Goiás. A disponibilidade financeira contabilizada no balancete financeiro foi devidamente comprovada pelos extratos bancários e conciliações juntadas nos autos. Os subsídios pagos aos agentes políticos foram de acordo com o estabelecido em lei municipal. Os valores retidos a título de depósito e consignações foram devidamente repassados no decorrer do exercício de 2006. Considerando o teor do relatório de controle de saldo orçamentário analítico apurado pelo Tribunal de Contas, por meio do sistema SICOM, são despesas realizadas pelo gestor do órgão executivo que estavam cobertas por meio de saldo suficiente de despesa extra-orçamentária, no balancete financeiro do Executivo, não apresentam inconsistências em relação ao escriturado nos balancetes financeiros do Legislativo. Na Fundação Municipal de Assistência, no Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal Social e do DEMAIS. Sobre a irregularidade abaixo mencionada, apesar de notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa, o ex-gestor não se manifestou, o que, consequentemente, implica em fatos admitidos como incontroversos, de acordo com o artigo 374 do SPC, aplicado subsidiariamente no processo administrativo. Na obra, o processo de contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, de coordenação do presidente Joaquim Alves de Castro Neto, na página 58, consta a obrigatoriedade de aplicação subsidiária no útil. Isso porque seu artigo 15 é expresso ao determinar que, na ausência de normas, o Código aplicar-se-á supletivamente quando a norma for incompleta e a aplicação do SPC for complementar, e subsidiariamente quando não estiver disciplinado, determinando o Instituto Processual aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, sendo a aplicação subsidiária e supletiva. Devem ser aproveitadas as regras processuais do Código, não só na ausência de norma do processo administrativo, mas também para a complementação de matérias já previstas. Com efeito, o ônus da impugnação específica implica na responsabilidade que tinha o ex-gestor de, em sua defesa, impugnar de forma especificada e precisa
cada um dos imputados pelo TCM Goiás, como prática de irregularidade, sob pena de, em não o fazendo, consumar-se a preclusão. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apelação civil, ação de repetição, de indébito, multas de trânsito anuladas, documentos emitidos pelo DETRAN, comprovação do pagamento, direito à restituição dos valores pagos, são incontroversos os fatos alegados pelo autor, se não contestados pelo seu réu, recurso de apelação conhecido e provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, relator, desembargador João Ubaldo Ferreira. Apelação civil, ação de cobrança, cerceamento de defesa, inocorrência, contrato verbal de venda de gado em controvérsia quanto à inexistência da relação jurídica, ausência de provas sobre o valor pactuado na venda dos animais e forma de pagamento, multa por litigância de má-fé, inviabilidade. Reconvenção objetivando a condenação do autor, reconvindo ao pagamento dobrado do valor exigido em juízo, a expedição de notas fiscais da venda dos animais e a indenização por danos morais, improcedência dos pedidos feitos na ação e na reconvenção, apelação conhecida e parcialmente provida. Fatos incontroversos que não dependem de prova dos termos do artigo 334, inciso 3º, do Código de Processo Civil. São aqueles alegados pelo autor e não contestados pelo réu. Assim, se a relação jurídica afirmada pelo requerente, consistente na realização do contrato verbal de compra e venda de gado, não é negada pelo requerido, ela é incontrovérsia. O que não se pode dizer em relação ao que foi pactuado neste contrato. Se a esse respeito houver contestação, motivo porque, nessa hipótese, deverá incidir não a regra do artigo 334, do inciso 3º do CPC, mas sim aquela prevista no artigo 333, incisos 1 e 2, do mesmo Estatuto Processual, de modo que, não havendo provas do alegado valor pactuado na venda dos animais e forma de pagamento, o pedido de cobrança da diferença pecuniária que o requerente afirma ter faltado no pagamento realizado pelo requerido em virtude da avença deverá ser julgado improcedente. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido do autor apelado. Tribunal de Justiça, apelação civil 16.458, 325 de 2011, 8/9/0152. O relator, Dr. José Carlos de Oliveira, da 5ª Câmara Civil, julgado em 22/8 do ano de 2013. Sobre o tema, trazemos julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Segundo o princípio da impugnação específica contido no artigo 302 do Código de Processo Civil, cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo verdadeiros os fatos não impugnados, salvo em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, defesa considerada em seu conjunto no Tribunal de Justiça pela relatora desembargadora Elizabeth Maria da Silva. Portanto, resume-se verdadeira a irregularidade apontada no parecer prévio do TCM Goiás. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou as contas de gestão ilegais, haja visto que os contratos atuados sobre o número 19.193 de 2007 e 19.195 de 2007, indicados no item 18 do acórdão de número 00745 de 2009, foram considerados ilegais. Assim, mormente, a constatação de irregularidades aptas a macular as contas, a reprovação das contas é medida que se impõe. Dispositivo, lá no 3º dispositivo, isto posto, a Comissão de Finanças e Orçamento acata
integralmente as razões apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e manifesta no sentido de considerar irregulares e reprovadas as contas de gestão do Poder Executivo do município de São Simão, Estado de Goiás, referente ao exercício de 2006, mantendo o parecer prévio pela rejeição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio do acórdão 02774 do ano de 2010, nos autos do processo número 08369 do ano de 2009. Nos termos do decreto legislativo proposto a seguir, São Simão, 10 de agosto de 2020, assinam Ana Maria Lemes, a relatora da comissão, Adriano Pimenta, presidente da Comissão Finanças e Orçamento, Fábio Moura Siqueira, membro. A votação foi da seguinte forma: votaram de acordo com o voto apresentado pela relatora, aprovado por 2 votos a favor. Votaram a favor na comissão, vereador presidente Adriano Pimenta e a relatora Ana Maria, e com 1 voto contra do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Portanto, senhor presidente, nobres vereadores, o parecer relatório da Comissão de Finanças e Orçamento referente à conta do ano de 2006 da responsabilidade do senhor Francisco de Assis Peixoto está em única discussão e após votação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2006, com responsabilidade do senhor prefeito Francisco de Assis Peixoto, da sua conta em gestão, está em discussão? Com a palavra, o vereador Quebinha. Bom dia, nobres pares. Bom dia ao público aqui presente. Bom dia a quem acompanha aí pelas redes sociais. Queria que fosse registrado em ata, secretária, o expediente. O vereador Fábio Moura Siqueira Quebinha, ao final assinado, nos termos regimentais, utiliza-se do presente expediente com costumeiro respeito e acatamento aos distintos colegas de legislatura para observar Vossa Excelência a respeito do seguinte: tendo em vista o ex-gestor ter endereço certo e sabido e não ter sido devidamente notificado, tendo em vista esses balancetes nunca estarem à disposição do público com a devida precaução em função da pandemia, tendo em vista a ata da 5ª reunião desta comissão, em que a assessoria jurídica afirma que o procedimento de ouvir as partes envolvidas relatadas acima é sim ato de prerrogativa de membros da referida comissão, tendo em vista ter sido oficialmente a esta comissão pedidos para que fossem ouvidos representantes legais de empresas, fornecedores e servidores da época dos fatos, em cumprimento ao inciso 3º do artigo 24, bem como o parágrafo 3º do artigo 25 do regimento dessa casa, e não ter sido dado sequer nenhum ato quanto ao solicitado, tendo em vista o descumprimento ao inciso 3º do artigo 24, bem como o parágrafo 3º do artigo 25 do regimento interno desta Câmara, sem quaisquer justificativa e ou resposta oficializada, tendo em vista a instrução normativa número 05/2018 do TCM de Goiás, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para que tão somente as contas de governo sejam julgadas no prazo de 180 dias a partir do recebimento do parecer da referida Corte, tendo em vista a recomendação 002/2020 do Ministério Público Local, a qual a Casa justifica tais procedimentos, recomendar a apreciação e julgamento de contas de governo, tendo em vista as contas de governo de todos os ex-gestores que estavam pendentes nessa casa já terem sido aprovadas, aprovadas por unanimidade dos votos em sessão ordinária de quarta-feira, 12 de agosto do ano em curso, tendo em vista a pequena complexidade dos atos nos autos dos balanços mensais a serem julgados, meramente falta de juntada de documentos, tendo
tanto que não comprometer os pareceres favoráveis do TCM, quanto às contas de governo. E a afirmação dessa Casa pela aprovação da mesma é que solicito a nulidade desse processo. São Simão, 29 de dezembro de 2020. O parecer da Comissão Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2006, com responsabilidade do ex-prefeito Francisco Assis Peixoto, continua em discussão. Em votação. Quem for favorável ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, permaneça sentado. Quem for contra, se manifeste de pé. Aprovado com voto contra do vereador. Ah, tá. Aprovado com voto contra do vereador Quebinha, do vereador Leopoldo, do Fábio Capanema e da vereadora senhora Jane Virarinha e do vereador Ludigero. Não, ela fez assim. Cristiana, eu gostaria de saber seu voto. Eu levantei, senhor presidente. Ah, sim. Então está aprovado também com o voto da doutora Cristiana. Passaremos agora à leitura do parecer exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, referente ao parecer que versa sobre a matéria de competência dessa comissão, nos termos do artigo 29, inciso 6 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O órgão competente para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, sejam elas anuais ou de gestão, mesmo quando agir como ordenador de despesas, é o Poder Legislativo Municipal, ou seja, a Câmara de Vereadores. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do recurso extraordinário 848-826, tema 835, com repercussão geral reconhecida, fixou essa tese, que para os fins do artigo 1º, inciso 1 da linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho do ano de 2019. A apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Trata-se da matéria das contas de gestão do município de São Simão, referente ao exercício de 2009 de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Peixoto. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás manifestou à Câmara Municipal parecer prévio pela rejeição das contas de regestão do Poder Executivo, emitido por meio do Acordo 0695/2013, processo número 0366 de 2010, referente ao exercício do ano de 2009, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 79 da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 27 da Lei Orgânica do Município. As irregularidades apontadas do parecer prévio do Tribunal de Contas Goiás são: irregularidade número 1, do valor retido das retenções do INSS RGPS. Houve repasse na maior ordem de 14.052.026. Irregularidade número 2, deixou de esclarecer e juntar a documentação correlacionada alusiva às contabilizações na receita e despesa extraorçamentária do balancete financeiro do SICOM, na conta do ativo realizável sob o título Empréstimo Banco do Brasil. Irregularidade número 3, quanto às obrigações patronais do INSS, constatou-se que do valor empenhado e saldo residual da competência do exercício anterior contabilizado indevidamente no elemento e despesa 319013.02. Dessa forma, o valor de R$ 844.054
4,40, efetivamente empenhados, pagos para a cobertura das obrigações patronais do INSS do exercício de 2009, não é compatível com o total das despesas com o pessoal vinculado no INSS, considerando como referência a porcentagem de 22% sobre o total da despesa fixada nas folhas 526, 533 e 538. Irregularidade número 4. Constatou-se o pagamento de juros, multas pelo atraso no recolhimento de contribuições do INSS. Competência, março de 2009, no valor de R$ 30.370.042. Passível de imputação de débito ao gestor, nas folhas 527. Irregularidade número 5, contratos não enviados para registro no TCM, conforme a Resolução Normativa 7 de 2008, do artigo 9, parágrafo único, da URBS, Instituto de Gestão Pública Garra, sobre os empenhos 00-2010, no valor de R$ 380.154.062 e o valor de R$ 213.752,82. O contrato da Serrana Projetos e Construções Limitadas, lá no empenho número 0002. Faria e Macedo Limitada, no empenho 0099. E referente ao termo aditivo ao contrato de número 032 de 2009, fornecimento de combustíveis, MP Silva Souza e Companhia Limitada, lá no empenho 0064, no valor de R$ 100.761,40. Da Cerâmica Dólar Limitada, o contrato não registrado dos Irmãos Soares Limitada, lá no empenho 0099. O Edmar Ferreira Alencar, o contrato também não registrado sobre o empenho 00100. AIO Promoções e Eventos, contrato não registrado, consta do empenho 0050. E Oliveira Campos Promoções Artísticas Limitadas, também consta aqui como a irregularidade no item 5 dos contratos não registrados. Manifestação da comissão. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Estadual de número 15.958 de 2007, o julgamento das contas de gestão de cada exercício dar-se-á no balancete do mês de dezembro, considerando, além dos documentos apresentados nos balancetes físicos, as informações prestadas ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, por meio dos balancetes mensais informatizados via Sistema de Controle de Contas Municipais, SICOM, abrangendo, então, a fiscalização fiscal, financeira, orçamentária e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Devidamente notificado para apresentar sua defesa em relação à irregularidade imputada, no parecer prévio, acórdão, o gestor quedou-se inerte, debatendo apenas as questões preliminares que passaremos a abordar a seguir. Das questões processuais, quanto à alegação de necessidade de devolução dos balancetes ao TCM. O ex-gestor afirma que, em sua defesa, que o presidente do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás requisitou a devolução do processo referente às contas de gestão do ano de 2009. No entanto, essa informação não é verdadeira. O presidente do Tribunal de Contas do município solicitou ou que seja encaminhado do processo, porém, após o presidente do Poder Legislativo ter informado que o processo estava tramitando em tomada de contas. Ele afirmou que não seria necessária a devolução. Se não bastasse, o referido pedido de avocação dos balancetes não foi convertido em recurso, ou mesmo em processo eletrônico, e foi encaminhado para a seção de arquivo, conforme a consulta no site do TCM. Ademais, utilizamos como razão para decidir a respeito dessa alegação o entendimento do próprio Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, que nos autos da apelação civil 51.790.76.55/2006, 8090051, que tramitou no Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás
Assim manifestou o seu entendimento a respeito do pedido de nulidade dos acórdãos e de devolução de processos para manifestar novamente, de idêntica forma, apenas para redigir o termo prévio no útil. Com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas da economia processual e da conservação do ato, devem os acórdãos proferidos pelo recorrente ser mantidos sem força de definitividade, mas com a natureza opinativa. A decisão do Supremo Tribunal do STJ, do STF, apenas confirma o que encontra-se expresso no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, inexistindo dúvida acerca da competência do Tribunal de Contas para se manifestar sobre as contas do prefeito. A natureza de ato opinativo, parecer prévio, manifestar, deve prevalecer sobre a forma acórdão julgar, e o excesso de zelo ensejará prejuízo imensurável, haja vista que a nulidade fará com que este tribunal manifeste novamente de idêntica forma, apenas para redigir o termo parecer prévio. Além disso, não se pode olvidar dos efeitos nefastos da nulidade, tais como prescrição, devolução do erário ao gestor, ímprobo, etc. Com a devida vênia para impugnar decisões e pareceres daquele tribunal, existem os caminhos próprios, embargos de declaração, de divergência, recurso ordinário, recurso de revisão e reclamação previsto nos título 11 do regimento daquele tribunal, dentre os quais não há figura de requerimento de avocação, o caso requerido pelo ex-gestor. Necessário informar que foi encaminhado ao Poder Legislativo de São Simão a recomendação do Ministério Público número 2 de 2020, protocolizada na Câmara Municipal em 4/5 do ano de 2020, que recomenda o julgamento de todas as contas que se encontrarem pendente de julgamento. Ressalta-se que em reunião realizada no dia 28 de julho, com o representante do Ministério Público desta comarca, promotor de Justiça, Dr. Fabrício Lamas Borges da Silva, foi recomendado a continuidade do julgamento dos processos de tomadas de contas no útil. Em seguida, o promotor de justiça esclareceu a importância do cumprimento integral da recomendação número 2 de 2020, expedida pela Promotoria de Justiça de São Simão, Goiás, visando o julgamento de todas as contas pendentes, vez que há contas de governos e de gestão de 1994 a 2017, pendentes de julgamento em inércia, que fere claramente a Constituição de mais de 2 décadas, conforme consta do edital de julgamento retificado. Portanto, não há que se falar em nulidade na continuidade do processo de julgamento de contas. Ademais, a par da interpretação conferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos extraordinários de número 848, 826 e 700 do Distrito Federal e 729, 744 de Minas Gerais. Primeiramente, é preciso gizar que os processos administrativos atualmente sobre análise da Câmara Municipal de São Simão, processos números 03606 de 2010, 04222 de 2011, 07468 de 2012, 08907 de 2013, 10570 de 2010, 04223 de 2011, 08908 de 2013, foram apreciados pelo Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, antes do julgamento desses recursos extraordinários em sistemática de repercussão geral. Naquele momento, os tribunais de contas reservavam as análises das contas de governo dos prefeitos às câmaras de vereadores, mas procediam ao julgamento das contas de gestão como se fosse imediatamente eficaz, e não um parecer de natureza jurídica opinativa. De qualquer sorte, o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de suas decisões e não determinou
nestes julgamentos que as conclusões já feitas nos processos administrativos sobre as contas de gestão pelos tribunais de contas fossem absolutamente nulas. A Suprema Corte também não decidiu que os processos precisariam ser novamente submetidos à análise dos tribunais de contas para proferir, ao invés de julgamento, um mero parecer prévio, a ser posteriormente submetido às casas legislativas municipais. Salientamos, então, que na notificação encaminhada ao gestor para apresentação de defesa, em relação às irregularidades apontadas, informamos que a decisão do Tribunal de Contas do município seria considerada como um parecer opinativo, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A partir disso, conclui-se que os julgamentos já proferidos pelo Tribunal de Contas dos municípios, ao tempo nas decisões, conforme o relatório, de números 848, 826 do Distrito Federal e 729, 744 do Tribunal de Minas Gerais, não são nulos, sendo que a essência de ato opinativo, parecer prévio, manifestar deve prevalecer sobre a forma de acórdão julgar. E não precisam ser refeitos pelo parecer pela Corte de Contas de idêntica forma, apenas para redigir o termo parecer prévio. O julgamento de contas irregulares pelo Tribunal de Contas apenas não poderão ser utilizados pelos tribunais eleitorais como causa de inexigibilidade do candidato, enquanto não houver julgamento definitivo pela competente Câmara Municipal. Quanto à alegação de descumprimento do prazo de 60 dias para a disponibilização das contas à população para o exame e apreciação, alega o ex-gestor que, em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19, as atividades da Câmara Municipal de São Simão estavam suspensas desde 16 de 3 de 2020, o que pode ter impedido o cumprimento do prazo de 60 dias previstos no parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição Estadual. No entanto, essa alegação não procede. Nos termos do artigo 3º do edital, publicado no dia 24 de março de 2020, de disponibilização das contas população, restou estabelecido que, em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, as contas poderiam ser consultadas no horário entre das 7 às 11 horas na Câmara Municipal, ou poderia entrar em contato com a secretária de plantão, se não vejamos no decote abaixo. Na vigência do decreto número 5, Covid-19, e resolução 50 de 2020, os balanços e balancetes poderão ser consultados no horário entre as 7 às 11 horas na Câmara Municipal, ou podendo procurar a secretária de plantão das 13 às 17 horas pelo telefone 64 999 66 6932. Artigo 4º. Continuam em vigor os itens que constam no edital e não foram alterados por esta errata. Registre-se e publique-se e cumpra-se. São Simão, Goiás, 24 de março de 2020. Assinam a resolução Lázaro Lacerda de Oliveira Júnior, presidente, Ana Maria Lemes, relatora, Adriano Pimenta, presidente da Comissão Finanças e Orçamento. Portanto, resta evidente que as contas ficaram à disposição de qualquer cidadão que tivesse interesse em consultar na sede do Poder Legislativo, não havendo que se falar em nulidade. Vale lembrar que o direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa do aforismo, isto é, isso não se decreta, portanto, pressupõe o prejuízo e o princípio supramencionado e a viga mestra do sistema de controle das nulidades processuais. No caso, o ex-gestor não comprovou prejuízos, até mesmo porque as contas ficaram disponíveis à população pelo prazo de 60 dias. Além disso, o ex-gestor foi notificado para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa no prazo aí de 20 dias. Em situação análoga, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
processual civil de administrativo, servidora pública, readaptação funcional, produção de prova pericial, interpretação do artigo 431-A do Código Civil, nulidade relativa de ato processual, demonstração de prejuízo, necessidade, reexame probatório e impossibilidade. Discute-se, presente recurso especial, a existência de nulidade processual em virtude da realização da perícia médica sem a presença de assistente técnico do Distrito Federal. A Corte Especial, no julgamento dos encargos e divergências, pacificou o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio de nulidade. O tribunal, a qual manteve sentença que considerou válida a perícia feita sobre a fundamentação de que não houve efetivo prejuízo para o Distrito Federal, visto que todos os quesitos previamente apresentados pelas partes integralmente respondidos pelo perito e de que o Distrito Federal teve oportunidade de contestar o conteúdo do laudo. Acrescentou que a sentença julgou procedente o pedido da autora recorrida, com suporte em todo o acervo probatório juntado aos autos, não apenas na perícia. Transcrevo e de acordo com o requerido. Adouto sentença vergastada, julgou procedente o pedido da autora recorrida para que seja readaptada em suas funções laborais, em virtude de doença acometida que impediria a continuidade dos serviços hoje executados. Tal decisão está fundamentada nas informações juntadas aos autos, inclusive na perícia que atendeu a todos os questionamentos, tanto da autora quanto do réu, não tendo, então, qualquer justificativa para anulação. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença atacada que entendeu pela possibilidade de readaptação funcional da autora em outro cargo público compatível com sua limitação laboral está em harmonia com o acervo probatório, bem como de acordo com o meu entendimento sobre o tema, porquanto tanto a gerência da perícia médico-odontológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal como o perito judicial lançaram relatório no sentido da readaptação. Diante disso, concluiu-se que a participação do perito assistente não teria relevância para o desate da lide, porquanto presentes nos autos os elementos suficientes para a sua solução. Para chegar à conclusão, diversa adotada pelas instâncias ordinárias, a fim de reconhecer a existência de prejuízo capaz de justificar a decretação da nulidade da prova pericial, é necessário proceder ao reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial ante o óbito disposto na súmula. A pretensão de simples reexames de prova não enseja o recurso especial. Agravo regimental não provido. Pelo relator ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado. No mesmo sentido, tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que a ação ordinária de cobrança, seguro de vida em grupo, aplicação de Código de Defesa do Consumidor, dever de boa-fé, nulidade de perícia, contábil, intimação equivocada da data da realização dos trabalhos, ciência inequívoca das partes sobre a elaboração da prova e inexistência de prejuízo. A parte, a implementação do risco contratado, invalidez permanente, pagamento de acordo com a extensão da lesão, previsão contratual. O direito brasileiro segue as pegadas do direito francês, no qual predomina a orientação expressa no aforismo, isto é, não se decreta nulidade de qualquer ato processual sem a comprovação de prejuízo. No caso, inexiste prejuízo comprovado, porque, malgrado publicada data divergente da qual seria realizada a perícia, as partes foram devidamente intimadas da realização dos trabalhos, tendo a seguradora apresentado os quesitos na peça contestatórias. Foi citado pelo relator Guilherme Gutenberg. Da fundamentação quanto à análise das contas, em verificação às peças que compõem o processo de contas,
constatamos a certidão emitida pelo controle interno, destacando os aspectos relevantes dos atos de gestão, conforme o artigo 12 do artigo 21 da resolução do TCM normativa de número 12 de 2004, do Tribunal de Contas lá do município Estado de Goiás. A disponibilidade financeira contabilizada no balancete financeiro foi devidamente comprovada pelos extratos bancários e conciliações juntadas nos autos. Os subsídios pagos aos agentes políticos foram de acordo com o estabelecido em lei municipal. Os valores retidos a títulos de depósitos e consignações foram devidamente repassados no decorrer do exercício de 2009. Considerando o teor do relatório de controle de saldo orçamentário analítico apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, pelo sistema SICOM, TCM Goiás, as despesas realizadas pelo gestor do órgão executivo estavam cobertas por meio de saldo suficiente de dotação orçamentária. As transferências financeiras contabilizadas como receita e despesa extra-orçamentária no balancete financeiro do Executivo não apresentam inconsistências em relação ao escriturado nos balancetes financeiros do Legislativo. Sobre as irregularidades abaixo mencionadas, apesar de notificado para exercer o contraditório e a ampla defesa, o ex-gestor não se manifestou, o que, consequentemente, implica em fatos admitidos como incontroversos, de acordo com o artigo 374 do Código Penal, aplicado subsidiariamente no processo administrativo. Na obra, o processo de contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, da coordenação do presidente Joaquim Alves de Castro Neto, na página 58, consta a obrigatoriedade de aplicação subsidiária. Isso porque seu artigo 15 é expresso ao determinar que, na ausência de normas, o Código aplicar-se-á supletivamente quando a norma for incompleta e a aplicação do CPC for complementar, e subsidiariamente quando não estiver disciplinado determinado instituto processual aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Sendo a aplicação subsidiária e supletiva devem ser aproveitadas com regras processuais do Código, não só na ausência de norma do processo administrativo, mas também para complementação das matérias previstas. Com efeito, o ônus da impugnação específica implica a responsabilidade do ex-gestor de que, em sua defesa, impugnar de forma especificada e precisa cada um dos fatos imputados pelo TCM Goiás, como prática de irregularidade, sobre pena de, em não o fazendo, consumar-se a preclusão. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apelação civil, ação de repetição de indébito, multas de trânsitos anuladas, são incontroversos os fatos alegados pelo autor, se não contestados pelo réu. Pelo que vocês notam, essa leitura de agora em diante é a repetição do outro. Nós podemos pular, né? Podemos, então, assim, mormente, a constatação de irregularidade aptas a macular as contas, a reprovação das contas é medida que se impõe. Então, aí no terceiro dispositivo, isto posto, a Comissão de Finanças e Orçamento acata integralmente as razões apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e manifesta no sentido de considerar irregulares e reprovadas as contas do gestor do Poder Executivo do município de São Simão, Estado de Goiás, referentes ao exercício de 2009, mantendo o parecer prévio emitido por meio do acórdão 06905 do ano de 2013, no processo número 0300
3606 do ano de 2010, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nos termos do decreto legislativo a seguir. São Simão, 10 de agosto do ano de 2020. Assinam o parecer Ana Maria Lemes da Silva, relatora, Adriano Pimenta, presidente, Fábio Moura Siqueira, membro. A votação na comissão. Votaram de acordo com o voto apresentado pela relatora. Aprovado por 2 votos a favor, Ana Maria e Adriano, e 1 voto contra do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Então, o parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, relativo ao balanço de 2009, ao exercício de 2009, em única discussão e após votação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2009, com responsabilidade do ex-prefeito, senhor Assis Francisco Peixoto. Ela está em discussão, em votação. Presidente, ela reclamou que o voto dela não ficou constado. Eu vou repetir porque não foi na primeira votação. Tá tranquilo. Parecer de Comissão de Finanças e Orçamento, referência ao exercício de 2009, com responsabilidade do ex-prefeito, senhor Francisco de Assis Peixoto, está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que manifeste pé. Os vereadores que aprovam o parecer do Tribunal de Contas e da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento permaneçam sentados, e o discordar manifeste pé. Aprovado com voto contra do vereador Fábio Capanema, do vereador Leopoldo Quebinha, vereador Ludigero e da doutora Cristiane e também da vereadora Jane. Eu só queria se ressaltar aqui, parece que da passada, né? 2006, parece que as 2 vereadoras não ouviram e manteve, né, a mesma votação. O balancete de 2006 também, ele foi aprovado com voto rejeitado da vereadora Jane, do Fábio, do Leopoldo, do Ludiger, da Jane e da doutora Cristiane. Tá bom? Só deixar só, acho que teve um problema no áudio, né, senhora secretária, que foi passado para mim, e os votos favoráveis ao Tribunal de Contas e à Comissão de Finanças e Orçamento foi do vereador Baiano, do vereador Adriano, do vereador Camilo, vereadora Ana Maria e também do vereador presidente dessa casa. Gostaria de estar registrado. Eu voto com o Tribunal de Contas e voto com a Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoal que nos acompanham pelos canais da internet e os presentes. Passaremos agora à leitura do parecer emitido pela Comissão Finanças e Orçamento. O parecer versa sobre matéria de competência dessa comissão nos termos do artigo 29, inciso 6 do Regimento Interno da Câmara Municipal. O órgão competente para julgar as contas do Poder Executivo, sejam elas anuais ou de gestão, mesmo quando agir como ordenador de despesas, é o Poder Legislativo Municipal. Ou seja, a Câmara de Vereadores, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do recurso extraordinário de número 848-826, com repercussão geral reconhecida, fixou essa tese. Ele fixou a tese que a apreciação das contas de prefeitos, tanto os de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Trata-se da análise das contas de gestão do município de São Simão, referente ao exercício de 2010.
Portanto, as irregularidades que constam foi a disponibilidade financeira contabilizada no balancete financeiro, devidamente comprovada, as transferências financeiras contabilizadas como receita e despesa extra-orçamentária, os valores retidos de títulos de depósito e consignações que não foram devidamente repassados e os subsídios pagos aos agentes políticos, correto, foi, né, totalmente correto. E posto, então, a Comissão de Finanças e Orçamento, vendo aí as irregularidades, versa sobre a matéria e com a Comissão de Finanças e Orçamento, acata integralmente as razões apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o parecer prévio emitido, né, por meio do acórdão que as contas, né, estejam aí rejeitadas. Lá nas comissões, a Ana Maria Lemes, a relatora, votou a favor, o vereador presidente, na sessão, votou a favor e um voto contra do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Portanto, o parecer, senhor presidente, nobres vereadores, é referente ao processo, né, de gestão do ano de 2010, em única discussão e após votação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2010, com responsabilidade do ex-prefeito senhor de Francisco de Assis Peixoto, está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado, com voto contra, Fábio Capanema, Leopoldo, Quebinha, vereador Ludigero, vereadora doutora Cristiane e vereadora Jane. Senhor presidente, passaremos então à apreciação do último parecer, né, da reunião extraordinária, que versa sobre o balanço referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Peixoto. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás manifestou à Câmara Municipal o parecer prévio pela rejeição das contas do Poder Executivo, lá no processo 08.907 de 2013, referente ao exercício de 2012. Apontaram as seguintes irregularidades. 1. Itens 1 e 2 do acórdão, no que tange aos itens 1 e 2 do voto do relator, são irregularidades nos processos 240-32 de 2012, contrato de tomada de preços, e o número 00712, contrato 024812, pregão presencial. E os contratos números 087 de 2012, 0088 2012, 093 de 2012, 094 de 2012 e 103 de 2012, lá nas folhas 478, lá no volume 1. Esclarecendo que isso é lá nos balancetes. Todos os balancetes vão para o Tribunal de Contas enumerados, analisados pela Secretaria de Licitações e Contratos. A irregularidade número 2 que o tribunal apontou, item 3 do acórdão, número 0348, lá de 2014, lá nas folhas 461, 495, volume 1, fase 1, na análise dos autos, observou-se a omissão da certidão emitida pelo controle interno. A irregularidade número 3 da referida conta, lá no item 4 do acórdão número 03484, no ano de 2014, nas folhas 461 e na mesma folha 495, ele aponta lá no volume 1, na fase 1, os decretos de abertura de crédito adicional não foram anexados aos autos, desatendo, né, então,
o que se refere ao artigo 5º da normativa 07 do Tribunal de Contas dos Municípios, lá no seu item 18. E a irregularidade número 4, apontada pelo tribunal, item 7 do acordo número 03484 de 2014, nas mesmas folhas, 461, 495, lá no mesmo volume, volume 1, e na mesma fase 1, analisando as transferências financeiras, lá nas folhas 325 e 331. Observou-se que o valor contabilizado na receita do balancete financeiro do Poder Executivo diverge do registrado na despesa do Legislativo, conforme se demonstra abaixo. Então, está aqui demonstrado o número da conta, o balancete financeiro do Executivo e o balancete financeiro do Legislativo e a diferença. E a irregularidade de número 5, item 12 do acordo 0348, os contratos referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes durante o exercício não foram informadas ao SICOM em desobediência ao disposto pelo artigo 19 da normativa de número 7 de 2008. Desta forma, o gestor deverá anexar aos autos todos os contratos referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes executados no decorrer do exercício de 2012. E a irregularidade número 6, lá no item 14 do acórdão 03484 de 2014, também nas folhas 461, 495, na mesma fase, volume 1, fase 1. As despesas com locação de bens móveis, máquinas e equipamentos totalizaram aí, havendo um acréscimo de 24,54% em relação às despesas do exercício de 2011, que consta lá nas folhas 382 e 387. E tem também aqui a rúbrica, que é só olhar no balancete que vai ver como ocorreu essa divergência. E na irregularidade número 7, lá no item 15 do acórdão também 03484 de 2014, nas mesmas folhas, 461, 495, no volume 1, na fase 1, considerando o percentual previsto no artigo 22 da lei número 8.212 de 91, e ainda as variações percentuais da aplicação do inciso 2b do mesmo dispositivo legal e o decreto 6.957 de 2009. O valor das contribuições patronais empenhadas não se encontra dentro dos limites legais, de 21% a 24%. Então, a manifestação da comissão, de acordo com o inciso 1º do artigo 14 da Lei Estadual de número 15.958 de 2007, o julgamento de contas da gestão de cada exercício dar-se-á no balancete do mês de dezembro, considerando, além dos documentos apresentados, o balancete físico, as informações prestadas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, por meio dos balancetes mensais informatizados via o sistema do Tribunal de Contas, que é o SICOM, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Então, devidamente notificado para apresentar sua defesa em relação à irregularidade imputada, no parecer prévio, o acordo, o gestor quedou-se inerte, debatendo apenas as questões preliminares que passaremos a abordar, né? Quanto à alegação da necessidade de devolução do TCM, ele também alega sobre a alegação de que a devolução é necessária para que possam ser emitidas as decisões pertinentes em cada caso, de acordo com o relatório 848-826 do Distrito Federal do Supremo Tribunal de Justiça. O TCM, então, diante de tudo, manifestou por meio do parecer prévio sobre o número 00456 de 2019,
proferido no processo número 0897/2013, portanto, não há que se falar aqui em nulidade. Quanto à alegação de descumprimento do prazo de 60 dias para disponibilização das contas à população para o exame do Covid, é a mesma situação. Alega o ex-gestor que, em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19, as atividades da Câmara Municipal de São Simão estavam suspensas desde 16/3/2020, o que poderia ter impedido o cumprimento dos 60 dias previsto no artigo 79 da Constituição Federal. No entanto, ficou alegado que isso não procede. Portanto, está evidente que as contas ficaram à disposição de qualquer cidadão que tivesse interesse em consultar na sede do Poder Legislativo, não havendo, então, que se falar em anulidade. No caso, o ex-gestor não comprovou prejuízo, até mesmo porque as contas ficaram disponíveis à população aí pelo prazo de 60 dias. Além disso, o ex-gestor foi notificado para exercer o direito contraditório de ampla defesa. Então, feitas essas considerações todas pela relatora, baseado e citando, né, todas as matérias pertinentes ao caso, mormente essa constatação de irregularidade, apta aí, às vezes, a macular as contas em razão do não recolhimento devido ao regime geral de previdência social, a reprovação das contas é medida que se impõe. Então, aí no terceiro dispositivo do referido parecer, isso posto, a Comissão de Finanças e Orçamento acata novamente, integralmente, as razões apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e manifesta no sentido de considerar irregulares e reprovados as contas de gestão do Poder Executivo do município de São Simão, Estado de Goiás, referente ao exercício de 2012, mantendo assim o parecer prévio de número 00453 de 2019, proferido no processo 0897 de 2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nos termos do decreto que segue a seguir. São Simão, 10 de agosto de 2020. Os votos nas comissões, devidamente todos assinados, a vereadora Ana Maria Lemes, relatora, vereador presidente da comissão Adriano Pimenta e o vereador Fábio Moura Siqueira, membro. A votação ficou da seguinte maneira: votaram de acordo com o voto apresentado pela relatora. Aprovado por 2 votos a favor, Adriano e Ana Maria, e 1 voto contra do vereador Fábio Moura Siqueira. Portanto, senhor presidente, nobres vereadores, esse é o último parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que poderá, neste momento, ser colocado em única discussão e após votação. Depois pode-se liberar as explicações pessoais, contando que os vereadores usem a palavra somente para falar do assunto da devida convocação da reunião. Essas contas de gestão. Parecer de Comissão Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2012, com responsabilidade do ex-prefeito, senhor Francisco de Assis Peixoto, está em discussão. Com a palavra, o vereador Adriano Pimenta. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pela internet e eu aqui presente. Senhor presidente, eu me levantei só para fazer uma explicação que o pessoal não está entendendo muito bem o que a gente está votando aqui. Só para ficar bem claro, a Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu presido, tem como relatora Ana Maria e o vogal Quebinha. Quando falam aí que tiveram 2 votos a favor do presidente Adriano e da relatora Ana Maria,
porque nós estamos de acordo com a orientação do TCM. Então, só a título de explicação, até agora, nenhum dos balancetes do ex-prefeito Assis Peixoto foi aprovado por essa casa. Está mantida a decisão do TCM quanto ao parecer de reprovação dos votos do mesmo. Só explicando, para que seja revertido a questão do parecer do Tribunal de Contas, é necessária maioria absoluta dos vereadores dessa casa. O mesmo não obteve a maioria absoluta. Então, quando a casa fala que foi reprovado ou foi aprovado, vocês têm que entender no sentido do que está sendo votado. Aqui tem um pedido de continuação do parecer do TCM. Então, houve votos dos vereadores Fábio, Leopoldo, Quebinha, a doutora Cristiane, a Jane Vilarinho e o Ludigero. Só que eles não atingiram a maioria que precisava para poder mudar o parecer do TCM. Então, só para esclarecer, continua mantido a decisão do Tribunal de Contas pela reprovação dos balancetes do ex-prefeito Assis. Tá ok? Eu só queria explicar isso, presidente, porque algo meio complicado, confuso, né? Então, as pessoas, às vezes, não estão entendendo. Estão achando que está tendo mudança no parecer do tribunal. Não. O que o tribunal passou como decisão está sendo mantido por essa casa. Então, só para entender, para o pessoal em casa, para tentar explicar um pouco do que está acontecendo. Muito obrigado, presidente. A gente que agradece pelas palavras, vereador Adriano Pimenta. A palavra continua franco aos senhores vereadores. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao exercício 2012 com responsabilidade do senhor prefeito Assis Francisco Peixoto continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados, quem se discordar que manifeste pé. Aprovado com o voto contra do vereador Fábio Capanema, do vereador Leopoldo, do vereador Quebinha, do vereador Ludigero, da vereadora doutora Cristiane e da vereadora Jane. Tá. Senhora secretária, antes de terminar aqui, né, gostaria de estar dizendo aqui, todos os balancetes de conta do gestor, do ex-prefeito Francisco de Assis Peixoto, permanece rejeitado pelo Tribunal de Contas. Os votos a favor do Tribunal de Contas do município e da Comissão Finanças e Orçamento foram do vereador Baiano, do vereador Adriano, do vereador Camilo e da vereadora Ana Maria e também do vereador que preside a sessão, o presidente Lázaro Lacerda. Os votos tentando rejeitar, no caso, o parecer do Tribunal de Contas e também o parecer da Comissão Finanças e Orçamento foi do vereador Quebinha, do vereador Fábio Capanema, do vereador Leopoldo, do vereador Ludigero Neto, da vereadora Jane e da vereadora doutora Cristiane. Só queria deixar isso aqui registrado. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM. Não tem formato, né, senhor presidente? Ela foi interrompida aqui. Eu estou tão acostumado nesses 12 anos, mas no final, quando tem que se fechar, já fui presidente, sei também que é a hora de conter os gastos. Todos aqui no plenário, cumprimento inicialmente vereador Wellington, que irá representar o MDB aqui nessa Casa de Leis. Vereador, você carrega aí o nome do nosso MDB. Fico feliz de você representar. Me dirijo a você assim, porque sei que você está aqui também preocupado e fazendo a sua função futura e representará um nome, não só o MDB e só o meu nome aqui do Camilo.
mas representará principalmente, eu sei, da pessoa que mais importa para você, que é o nome do seu pai, que também representou brilhantemente esse MDB, aonde eu tenho a grata satisfação de tê-lo como companheiro aqui nesse plenário e encerrar o meu trabalho. Então, fico feliz e te cumprimento. Vereador Fernando, companheiro também que vem a esse plenário, cumprimento. Vereador Ralph, que estará aqui também no futuro. Cássio, representando aqui o vereador Gilmar. E vereador Ailton Lopes. Deixei para o final, porque nós trabalhamos juntos, eu sei que você já dedicou aqui a essa casa por 4 anos, trabalhando diretamente, e agora vai trabalhar nesse plenário na vereança. Você fará também, e representou o MDB, e representa, até 31 de dezembro desse ano, porque você é o primeiro suplente do MDB e dessa casa. Então, agora, a satisfação de tê-lo aqui. Cumprimentando a todos, senhor presidente, eu, pela última vez agora, despeço mesmo, porque a gente já veio na despedida lá desde as sessões ordinárias, veio a extraordinária do dia 23, veio a extraordinária do dia 29, e agora essa despedida eu deixo ela para o final, inclusive falando também de um colega, companheiro, ex-secretário de saúde, representante e superintendente de saúde bucal, e fico também muito feliz de tê-lo aqui, viu, doutor Arquimedes? Triste de não ter o senhor nos representando. Eu acho que o senhor, igual o nosso amigo doutor Rogério, estaria muito bem assistindo a nossa cidade como vereador. Eu sei que às vezes a gente faz algumas coisas que não agradam a todos, mas eu passei 12 anos aqui, às vezes desagradando a muitos, então não poderia terminar diferente. Então, assim, agrado e faço a minha convicção. Então, assim, hoje, mais uma vez, historicamente, a gente está aí encerrando uma legislatura onde teve vários vereadores trabalhando em prol da nossa comunidade. Encerro dizendo as minhas palavras a todos os companheiros, Camilo, Ludigero, vereador Baiano novamente, Ana Maria, vereador Quebinha, Cristiane, vereadora Jane, Adriano, vereador Fábio Capanema e vereador presidente Lazinho. Fiquei muito feliz por estar aqui com vocês e por todos que eu tive aqui nesses 12 anos. Agradeço a todos, fiz o meu trabalho, tenho certeza que o fiz. Não falarei em relação ao balancete, porque eu acho que cada um tem o seu dever e o seu motivo de votar. Nós somos todos aqui 11 independentes e temos as nossas convicções. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que o vereador Leopoldo teve numa eleição de um lado e votou diferente, mas já expliquei aqui e todos sabiam da minha condição. Independente de ganhar ou perder, eu nunca nesse plenário dei a palavra e voltei atrás do que eu tinha feito. Nunca, em 12 anos. Todos que passaram por aqui sabem o quanto vale o que eu falo para as pessoas. Então eu não poderia terminar diferente depois de estar aqui tanto tempo. Agradeço a todos, um feliz ano novo, a todos com muita paz, muita saúde, que venha a vacina, que a gente consiga aí realmente voltar às nossas vidas, pelo menos de uma forma mais normal possível, e que as famílias de São Simão estejam muito bem assistidas e estarão novamente por esses vereadores que aqui estarão, porque eu sei que ninguém põe o nome à disposição de uma candidatura se ele realmente não quiser trabalhar para a nossa cidade. É muito sofrido, só sabe o que é ser vereador, é quem candidatou e quem participou de uma eleição, só sabe o que é ser vereador depois aquele que sentar aqui. O eleitor às vezes cobra muito e às vezes participa muito pouco. Tem aqueles diferentes que são uma exceção, que vem, que participa nesse plenário, mas na grande maioria o pessoal lembra no período de eleição. Então aí volta a comunidade, lembre-se, observem, participem, façam o que vocês fazem na eleição em relação a pensar na cidade.
No individual, não. Isso eu falo ao eleitor. Porque não é fácil estar aqui vereador. O vereador fica aqui, ele tem o salário dele, como qualquer outro cidadão, que precisa alimentar suas famílias. O salário do vereador não é para fazer o trabalho social, essa função é do executivo, mas às vezes o cidadão não compreende isso. Então passa a compreender o que realmente o vereador faz, o que ele realmente está aqui para se fazer. E olhe que o vereador, ele deixa às vezes sua família, ele deixa as suas coisas, suas obrigações para estar aqui representando o povo. Às vezes a gente é muito massacrado. Eu fui muito massacrado, mas tenho a grata satisfação também de ter feito amigos. Fiz acho que poucos inimigos, mas tem alguns também, mas às vezes porque as questões pessoais são colocadas acima das questões morais. Então, acaba se fazendo os inimigos. Mas é isso aí. Então, um abraço e muito obrigado do seu amigo vereador Leopoldo. Fica com Deus. Feliz ano novo. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Ana Maria. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que se faz presente. Eu quero cumprimentar os novos vereadores eleitos, né? Peço a Deus que dê discernência, sabedoria a todos, para que possa fazer o dever de vereador nessa Casa de Lei. Senhor presidente, eu me levantei para dizer que, na qualidade de vereadora, relatora desse processo, eu não tenho nada contra a pessoa de A, B ou C. Fiz apenas o meu dever de vereadora. Como relatora, eu decidi seguir o TCM, porque eu não sou perita, não sou técnica em avaliar balancete de nenhum ex-gestor. Eu até acredito que esses balancetes deveriam ser julgados anual, para que, dentro da gestão, todos os vereadores fizessem essa avaliação, esse acompanhamento ao TCM. Portanto, eu decidi não retirar e nem acrescentar uma vírgula do relatório que veio do TCM a essa casa. Como portadora desse relatório do TCM, como eu decidi não mudar e nem acrescentar uma vírgula, eu decidi acompanhá-lo, não poderia votar contra, já que eu sou portadora desse relatório. Portanto, deixo claro aqui que o meu voto foi acompanhado ao TCM, não contra a pessoa de A, B ou C. Eu desejo a todos um excelente ano de 2021, que todos tenham mais amor, mais saúde e a vida continua. A todos, aos meus colegas vereadores, eu quero dizer que eu só tive a aprender nessa Casa de Lei, com todos. Levarei como lição para a minha vida. Muito obrigado, tenham a todos um bom dia. A palavra continua falando com os senhores vereadores. Bom, mais uma vez, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de mais um ano, né? Que finalizando, nós, vereadores, e agradecer a nossa família, a minha esposa, meus filhos, os amigos, e parabenizar os vereadores chegando aí, uma turma bacana ali, com certeza farão um excelente trabalho, né? O Fernando, o Ayrton, o Ralph, me desculpa aí, talvez eu esqueci de algum aí. O Elton, meu filho do cara que eu gosto demais aqui, meu parceiro. E tem que agradecer também os colegas de trabalho nosso aqui no nosso dia a dia, né? Vereador Adriano, vereador Fábio Capanema, vereador Leopoldo, Quebinha, Ana Maria, né? Vereador Baiano, do Diger, meu parceiro lá do Taguaçu, Diger, torço muito para você, com certeza você vai continuar representando o Taguaçu como sempre fez. Eu sei de sua família, eu sempre tenho uma admiração muito grande. Externa meu sentimento lá à sua família e a gratidão que eu tenho por eles, da vereador Cabilo, né? Da doutora Cristiano
e a vereadora Jane. Então, a gente só tem a agradecer e dizer para todos que nós estamos aqui. Senhor Quimédio, obrigado pela presença. Desculpa, gente, não vou falar o nome de todo mundo, que a gente acaba. Em nome da Eliana, minha companheira de sempre, né, da Carla, eu agradeço todos os funcionários dessa Casa de Lei aqui, né. Cássio, leva um recado lá para o nosso amigo Gilmar, desejo a ele todos os vereadores, né, que vão ser empossados a partir do dia 1º agora, um bom trabalho, um excelente trabalho, tenho certeza que o farão, e no mais é só agradecer. Encerro a presente sessão, né, como diz, não convidando a todos que terminamos a nossa legislatura. Um abraço, fiquem todos com Deus.